Aumento do limite da RPV. Supremo Tribunal Federal decidiu aumento do limite para a RPV e é sobre isso que vou te explicar. Bem, pessoal, o que acontece é que a elevação do limite previsto em lei para o pagamento de requisição de pequeno valor, a RPV, permite agora que o credor faça a complementação da cobrança. Isso mesmo, com esse entendimento, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento a um recurso para permitir que um credor do governo do Distrito Federal altere a cobrança. Então, para melhor entendimento, o que quer dizer provimento do recurso? Significa que o recurso ele foi analisado e que o pedido contido nele foi parcialmente aceito por um juiz ou uma juíza, ou seja, dizer que o recurso ele foi provido significa que seus fundamentos foram aceitos. Indica que a votação ela foi unânime, ou seja, todos os juízes votaram no mesmo sentido. E com isso, a parte derrotada não poderá interpor esse recurso de embargos infringentes, que só é cabível quando a votação não é unânime. Então, pessoal, com esse entendimento, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento a um recurso para permitir que um credor do governo do Distrito Federal altere a cobrança feita dessa RPV. Esse limite, ele era, na época, esse limite, então, ele era de 10 salários mínimos de acordo com a Lei Distrital 3.624 do ano de 2005. O autor da ação expediu a RPV levando em consideração esse montante, que daria hoje, aí, com o aumento do salário mínimo para 1.420, em torno para essa pessoa receber R$ 14.200. Só que, posteriormente, a Assembleia Legislativa do Distrito Federal aprovou uma outra lei distrital, que é de número 6.618 do ano de 2020, aumentando esse limite da RPV, que era de 10 salários mínimos, para 20 salários mínimos. Foi então que o credor pediu essa complementação da RPV, que baseado, nesse aumento do salário mínimo desse ano, foi de 1.420, aí vezes 20 salários mínimos, que é igual a 28.400. Então, perceba que um processo ele pode alterar mediante as alterações na lei. O que foi pedido foi uma revisão do autor mediante esse conhecimento dessa nova lei, desse novo ajuste da lei distrital 3.644, que sofreu alteração para a Lei Distrital 6.618 do ano de 2020, dando acesso agora a 20 salários mínimos, ou seja, dando legalidade para um pedido de provimento de recurso, ou seja, um pedido de ajuste nesse processo para que fosse validado, para que uma validade por essa nova lei distrital de número aí 6.618. Então, faz sentido para você? Então, pessoal, contudo, esse movimento desse processo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele negou esse pedido por entender que a lei de 2020 era inconstitucional, mas segundo a corte, esse tema relativo a finanças públicas era de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, o governador do Distrito Federal, e logo o Supremo Tribunal de Justiça, junto com a primeira turma, reverteu a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, o colegiado considerou a lei distrital constitucional, por quê, Porque apenas alterou o limite para a expedição da RPV sem mexer em temas da prerrogativa do governador. E ao julgar o mérito do pedido, entendeu lícito o pedido de complementação dessa RPV, tendo em conta o novo limite de 20 salários mínimos, conforme aí a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal de Justiça. Então, essa complementação, pessoal, hoje é possível, tá? A relatora dessa matéria, que foi a ministra Regina Helena Costa, ela explicou que o veto à complementação criaria uma situação injusta, em que a pessoa titulares de quantias equivalentes seriam tratadas de maneira distinta apenas de acordo com o momento em que expediram a RPV, que fez o pedido antes dessa lei de 2020, precisaria então aguardar maior tempo para receber os valores. Então, enquanto os mais recentes estariam sujeitos
a forma mais célere de satisfação da dívida. A lei nova distrital de 2020 diz que agora o valor de uma RPV do Distrito Federal é de até 20 salários mínimos, a qual foi pedido, né, um reajuste, uma complementação para que esta pessoa possa receber o valor da nova lei, no valor de 20 salários mínimos, a qual a pessoa que entrou com o pedido antes dessa lei, na época da lei de 2005, que era considerado 10 salários mínimos, iria receber R$ 14.200, a qual, se ela for pedir a complementação na lei nova, ela tem direito a receber R$ 28.400, porque agora a lei de 2020 considera a lei, né, o valor mínimo de até 20 salários mínimos. Então, pessoal, o que acontece? A conclusão, a tal esse entendimento não incide quanto à lei distrital 6.618, a qual ampliou o referido patamar no âmbito do Distrito Federal. E é de legislação imediatamente aplicável para efeito de complementação dos valores dos créditos, principalmente alimentícios. Então eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o link do acórdão, tá bom? Para vocês lerem essas duas folhas aqui, ó. Olha o que está dizendo essas duas folhas. Bem, pessoal, eu vou ler um pouco desse acórdão para vocês, vou deixar esse link na descrição do vídeo para que vocês possam ler com calma todo ele, tá bom? Então, eu vou ler só essa parte para vocês aqui, que é possível. Então, por isso que é muito importante conhecer um pouco da lei, tá bom? E sempre pedir ao advogado para ver se tem algum acréscimo para fazer uma nova juntada no seu processo. Aqui, esse processo, na época, o Distrito Federal, né, o valor mínimo de uma RPV, a qual, né, o credor do Distrito Federal era de até 10 salários mínimos na lei de 2005. Só que na lei de 2020 alterou essa lei, dizendo que agora não era mais 10 salários mínimos e sim 20 salários mínimos. Então a pessoa ela pode perder muito dinheiro com isso, porque ela vai estar pedindo dentro de uma lei a qual essa lei pode ter alteração. Então o seu advogado tem que ficar de olho nisso para poder pedir uma nova juntada, porque aí pode ter aquele conflito, né? Um exemplo, uma pessoa com o mesmo processo, com o mesmo pedido aí, com o mesmo valor de 10 salários mínimos para receber. Aí a outra pessoa pode questionar, mas como assim, né? A pessoa, ela recebeu uma RPV no valor de 14.200. Isso está baseado no salário desse ano de 1.420, a qual vai ser feita a soma, né, o cálculo de 1.420 vezes 10, que significa 10 salários mínimos, vai dar em torno de 14.200. E a outra pessoa ali, ela reviu, né, ela fez a revisão do seu processo e falou, não, mas aqui, ó, é a lei de 2005, agora mudou, agora não é mais 10 salários mínimos e 20 salários mínimos. Então, eu quero que ela esteja baseada, tá bom, na lei de 2020, a qual diz que agora o salário, agora esse valor mínimo para o Distrito Federal é de até 20 salários mínimos. Aí vai pegar baseado nesse valor do salário mínimo atual, que é o valor de R$ 1.420 vezes 20, que significa 20 salários mínimos, a qual vai dar 28.400. Então pode acontecer um processo aí de forma injusta, a qual é permitido, é possível, tá, fazer essa nova revisão no seu processo, tá, e pedir aí provimento para mudar o pedido. Então, deixa eu ler aqui para vocês como ficou esse acórdão, é de um caso real, tá, qual foi feito esse pedido e teve a vitória aí nesse processo. Olha só, veja aqui essa folha agora. Está dizendo assim, ó, excelentíssima senhora ministra Regina Helena, tá, que é a relatora deste processo. Está dizendo assim, ó, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por João Rodrigues de Oliveira, tá, que é o nome da pessoa, com base nos artigos 105 da Constituição Pública, dentro do Código de Processo Civil de 2015, contra acórdão prolatado por unanimidade pela segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios assim emendado. Mandado de segurança constitucional, alteração do valor da RPV, inconstitucionalidade formal da lei de número, que é esse valor novo aqui dessa lei 6.618 de 2020, questão de fundo prejudicada, ordem denegada. Está dizendo aqui no 1.
A presente hipótese consiste em avaliar a aplicação da Lei Local número 6.618 de 2020, com a finalidade de proporcionar a expedição de precatório suplementar, tendo em vista a repercussão do aumento do valor da RPV na quantia máxima para o recebimento do crédito por meio do requisitório em ordem preferencial. Olha só, chamando a atenção de vocês aqui, porque é baseado dentro de um cronograma de ordem preferencial, principalmente de ordem alimentar, tá bom, pessoal? E pode ser feito esse pedido de alteração do valor da RPV dentro de uma lei distrital. Então, a tutela específica, aqui está dizendo no 2, possível no procedimento especial do mandamos, exige a demonstração desde o início dos elementos de provas suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica da impetrante ilegalmente ou com abuso de poder. Tá aqui, ó, parte do poder público, seja por sua respectiva autoridade ou mesmo por indivíduo que exerçam funções delegadas. O sistema normativo brasileiro admite de modo inequívoco o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo por meio dos critérios difusos que poder deve ser conferir a todo e qualquer magistrado ou concentrado competência exclusiva deferida a uma corte constitucional. No caso, questiona-se constitucionalidade da Lei Local 6.618 de 2020, que aumentou o valor relativo à requisição de pequeno valor para o equivalente a 20 salários mínimos. Estão cientes aqui, gente? Então, em razão recursais, aponta-se em síntese que o Tribunal de Origem não apreciou todas as alegações suscitadas para o acolhimento do pedido, violando o disposto no artigo 489, Código de Processo Civil de 2015 e da Lei Distrital de número 6.618, estabelece o limite de 20 salários mínimos para o pagamento de obrigação de pequeno valor devida pela Fazenda Pública em virtude de sentenças judiciais transitadas em julgado, preceito aplicável de maneira imediata aos processos em curso. Além disso, os artigos 100 da Constituição da República, dos atos das disposições constitucionais transitórias, autorizam durante a vigência do regime especial de adimplimentos de dívida do poder público a quitação preferencial de precatórios cujos titulares são pessoas idosas, com deficiência ou portadoras de determinadas moléstias, até o quíntuplo do montante fixado para expedição de requisição de pequeno valor. Viu, pessoal? Então, isso é possível sim, tá bom? Então, por isso que é muito importante, tá? Você aí observar, ficar antenadas nas leis, aí no seu direito. Então, por isso que eu faço questão de trazer sempre para vocês direitos constitucionais do cidadão, para que você possa ficar antenado. E aqui um processo, ele teve uma mudança muito aí satisfatória, a qual uma pessoa ela poderia receber 14.200, mas aí por isso que é importante, a lei distrital, ela teve alteração e assim foi enquadrado, foi feito esse pedido de um provimento recursal, tá, em um processo de trânsito em julgado, para mudar para a lei atual, a qual mudou todo aí o cenário de um processo, tá bom? Então, espero ter contribuído com vocês. Se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com seus amigos e familiares e deixa o seu like para que este vídeo possa alcançar novas pessoas. Tenha uma tarde abençoada, um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.